O desembargador aposentado Sebastião Coelho fez um chamado para um protesto às 14 horas em frente ao Supremo Tribunal Federal pela morte no cárcere de um preso político do ministro Alexandre de Moraes do STF. Sebastião Coelho disse: "Vamos homenagear a primeira vítima fatal do sistema judicial na atualidade, o Sr. Clériston, a ele e sua família. Quero convocar todos os advogados do 8 de janeiro, os advogados de Brasília e do Brasil para essa manifestação." Coelho explicou: "Queremos dizer ao Senado Federal: chega de Alexandre de Moraes. Os senhores têm que remover Alexandre de Moraes imediatamente. Não queremos mais essa figura na nossa justiça." Ao divulgar o vídeo, Sebastião Coelho disse: "Amanhã, dia 22 de novembro, às 14 horas, realizaremos um protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal, em memória de Clériston Pereira da Cunha e em favor dos demais presos políticos cujas vidas estão sob ameaça diante das arbitrariedades perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Convoco todos os advogados do 8 de janeiro, bem como os demais advogados e cidadãos brasileiros que estão inconformados com a ditadura do judiciário a qual estamos submetidos. Estaremos todos vestidos de preto em sinal de luto." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Brasileiros, dia 22 de novembro de 2023, às 14 horas, faremos um grande protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos homenagear a primeira vítima fatal do sistema judicial na atualidade, o senhor Clériston, a ele e a sua família. Quero convocar todos os advogados do 8 de janeiro, os advogados de Brasília e do Brasil para essa manifestação. Queremos dizer ao Senado Federal: chega de Alexandre de Moraes. Os senhores têm que remover Alexandre de Moraes imediatamente. Não queremos mais essa figura na nossa justiça. Todos de preto, de luto, em protesto por essa justiça que não está fazendo o seu papel corretamente. Às 14 horas, chega de Alexandre de Moraes. Fora Alexandre de Moraes. Senadores, contamos com os senhores.
hoje é um dia triste. O que aconteceu ontem ali na Papuda era evitável, não precisava ter acontecido. O senhor Clériston, aos 46 anos de idade, casado, pai de 2 filhas, veio a óbito na hora do banho de sol, de maneira evitável. O processo, a ação penal 1055 DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, não tramita em segredo de justiça, de modo que é possível acessar os autos e tomar conhecimento do que lá está. E há nos autos parecer do Hospital Regional de Taguatinga, onde a doutora Tânia Maria Liette Antunes de Oliveira assevera taxativamente que o senhor Clériston Pereira da Cunha estava com risco iminente de morte devido às suas variadas doenças. Esse laudo médico é datado do dia 27/2/2023. Há também nos autos daquele processo, senhores, um pedido da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público Federal. Esta é uma ação penal. O Ministério Público é o titular da ação penal. E no dia 1º de setembro de 2023, logo depois das 13 horas, o Ministério Público Federal peticionou no processo. E eu vou abrir aspas para a petição do Ministério Público. Assim, considerando o atual quadro fático exposto, somado à liberdade provisória concedida a outros denunciados, igualmente vinculados ao inquérito 4922-DF, o pleito defensivo merece acolhida, haja vista a identidade de situações nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Eu pulo uma parte da petição para chegar à conclusão. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido de liberdade provisória a Clériston Pereira da Cunha, cumulado com as medidas cautelares diversas da prisão. Esse é um pedido que foi... O choro daquela mulher poderia ter sido evitado. O choro das 2 filhas que estão órfãs poderia ter sido evitado. Foram 80 dias desde o pedido efetuado pelo Ministério Público Federal. E o que mais choca nisso tudo é que nesta semana nós tivemos um assassinato lá no Rio de Janeiro. Assassinato cometido por um rapaz que tinha sido preso por furto e foi colocado em liberdade no dia seguinte. Ele foi à praia de Copacabana e cometeu assassinato. No dia seguinte à prisão dele, ele estava solto. O Clériston estava preso há 11 meses, aproximadamente. Clériston nunca roubou. Clériston nunca matou. Não tinha passagem pela polícia, não é homicida, não é latrocida, não é... Mas ele estava preso há 11 meses, sem ter cometido um crime que colocasse em risco a saúde ou a vida da população. Há quem defenda a morte dele. Eu jamais defenderei a morte de um inocente. Então o Estado brasileiro peca de 2 maneiras. Peca quando não tira da sociedade aqueles que devem ser retirados para que não cometam homicídio. E peca também quando não reinsere na sociedade, ainda que a liberdade seja com medidas cautelares pedidas pelo Ministério Público, aqueles que deveriam ter a sua liberdade deferida. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Peço só mais um minuto, presidente, obrigado. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Eu sei que o nosso pacto social precisa ser revisto, porque nós estamos à beira do colapso. Nós estamos à beira do colapso. Ainda existem, senhores, aqueles que respeitam a polícia.
Vocês que estão aí, eu sou um deles. Ainda existem aqueles que respeitam a honra e a dignidade do cidadão honesto e trabalhador. Eu sou um deles. Eu não tenho como apontar os culpados pelo que aconteceu, mas eu gostaria de terminar lendo a lei do abuso de autoridade. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O artigo 2º diz que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. O inciso 4 diz membros do Poder Judiciário também. O artigo 9º diz que é crime decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E o parágrafo único diz que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Eu repito, eu não tenho como dizer quem é o responsável. Mas foram 80 dias entre o pedido do Ministério Público Federal e o falecimento. Eu não vou apontar o dedo e dizer que a responsabilidade é de ninguém, mas eu posso dizer, sem medo de errar, que essa morte era evitável. Morreu um trabalhador, morreu um gerador de emprego, morreu jovem, um pai de família. Há uma jovem senhora viúva e 2 jovens que abriram mão do curso de medicina e voltaram para cá, órfãs hoje, e isso poderia ter sido evitado. Obrigado, presidente. Eu volto agora de um velório de um homem que foi preso e não deveria estar preso, de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clériston, 46 anos, 2 filhas, casado, e que foi morto, falar bem claro em alto bom som, foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Esse daqui seria o presente que eles dariam para o Clériston quando ele saísse da cadeia. E na verdade essa camisa aqui foi hoje usada no enterro, no velório do Clériston, do Clezão. Esse homem, vocês podem se perguntar, ele esfaqueou alguém, ele matou alguma pessoa, ele era... Não, ele basicamente saiu do seu trabalho às 3 horas da tarde, como ele sempre estava fazendo, foi até a manifestação, que ele achou que era pacífica, e se refugiou dentro do prédio, e ali ele foi colocado preso junto com outros demais. Ele tinha problemas cardíacos, foi ali tratado dentro do presídio pelo menos 36 vezes, e durante esse período que ele estava preso ali na Papuda, Gustavo Gaia, a sua defesa relatou bem claro que poderia ser uma sentença de morte o que estava acontecendo, e de fato isso aconteceu. Agora, por que nós não estamos vendo a mobilização da esquerda, a comoção da mídia, de um homem que estava preso sem ter que estar preso e que foi morto e não deveria estar morto? Porque é o que eu já venho falando há bastante tempo a respeito de que antes de todo genocídio físico tem um genocídio cultural. Esse homem, para a esquerda, para a mídia e para muitos deputados que inclusive estão aqui, que defendem democracia, liberdade, amor para com o próximo, direitos humanos, na verdade eles não veem esta pessoa como um ser humano. Foi tirado a personalidade humana do opositor político. Sendo assim, quando uma pessoa morre injustamente, acontece isso aqui que a gente está vendo hoje. Normalidade. Não tem ninguém sentindo dor
por aquela família que está lá chorando, por duas meninas que eternamente vão chorar, por conta de uma psicopatia de um juiz, de um mero juiz, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que mais tem que acontecer, senhores? Não é uma questão aqui ideológica política. Eu não estou aqui como Nicolas, política da direita que apoia Bolsonaro, não. Existem vários aqui que levantaram o tema do amor para governar, mas que estão sorrindo neste momento agora aqui no plenário. Eis a face totalitária, no fim das contas, da esquerda. Quando eles tentam tirar a sua liberdade nas redes sociais e não conseguem, eles tiram a sua liberdade de trabalho e, por fim, agora tirou a vida de uma pessoa. É uma pessoa. Ei, eu quero falar aqui mais uma vez, talvez você possa discordar de mim, e eu concordo em discordar. Eu não quero que você concorde 100% comigo, mas isso daqui é um fato de que este homem não deveria ter sido preso e foi morto por negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Eu raramente faço isso aqui, que é pedir às devidas autoridades de tomar uma providência, mas eu peço isso aqui nem como político, eu peço isso aqui como uma pessoa que tem um mínimo de empatia com uma família, para que tanto o presidente dessa casa, quanto também o senador Rodrigo Pacheco, que é do meu estado, e quanto os demais juízes do STF, tomem uma posição quanto ao ministro Alexandre de Moraes. Toda medida que este homem toma tem gerado inconsistência, tem gerado desequilíbrio em nosso país. Ele foi avisado há 2 meses, com parecer favorável da PGR, de que ele deveria ser solto, e este homem simplesmente não fez justiça, e justiça fora de tempo é injustiça. Agora já não tem mais como reverter a morte daquele homem do Clériston. E no fim, quando eu saí do velório, a filha dele chegou para mim e falou assim: olha, só faz uma coisa, não deixe que a morte do meu pai seja em vão. Eu estou tratando o caso do Clériston como se fosse o caso do meu pai. Eu estou tratando o caso do Clériston como se fosse um irmão, como se fosse um tio, que eu sei o que é experimentar a morte de alguém que a gente ama. Mas é impressionante como nós não somos mais humanos para os nossos opositores políticos. Eu nunca desejei a morte do Lula. Eu nunca desejei a morte, ou vou desejar a morte de nenhum ministro do STF. Mas eu sei que o contrário não é igual. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que, por conta de um lamaçal ideológico, não podem dar um passo atrás e dizer que eu estou correto, e dizer que eu tenho razão aqui nas minhas falas. Mas eu acredito que a verdade, ela tem um potencial de alcançar talvez a vida de você que está me escutando agora, e pode falar: não, realmente muitas vezes o que esse menino fala é um pouco excessivo, é um pouco firme demais, mas eu vejo verdade no que ele está falando. Eu estou falando aqui com o meu coração, porque eu sei que a esquerda levanta falsos heróis para poder dar um símbolo de amor e justiça, mas hoje nós temos um símbolo real de uma pessoa que morreu injustamente por conta da mão do Estado. Que seja feita justiça por Clériston, e espero que, se não seja feita aqui nessa terra, eu tenho certeza que os olhos do Senhor não estão fechados para o que está acontecendo. E segundo o artigo 39, a linha 4, diz que o ministro do STF, por conta da tua negligência jurídica, pode sim incorrer em crime de responsabilidade. Ou seja, é necessário que um homem como o ministro Alexandre de Moraes, que envergonha o direito, ele seja deposto da sua cadeira de forma democrática, e que o Senado, de forma democrática, ele também exerça o seu papel, porque precisa de ter homens de coragem, homens que simplesmente não querem ver o seu status, o seu bem-estar. Eu não me importo com as consequências de fazer o correto, eu não me importo com as consequências de defender a verdade, mesmo que isso implique em prisão, mesmo que isso implique em até mesmo morte. Eu não desejo nada disso, até mesmo porque incorrer ao martírio seria antinatural, mas eu sei que todo aquele que tem um grande propósito tem grandes sacrifícios. Então fica aqui tudo que
que eu tenho, que é o meu coração e a minha verdade. Justiça para esse homem. Obrigado.